Graças a Deus, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos estudando os profetas, os livros dos profetas, e já demos uma introdução aos profetas, e agora nós vamos começar com o livro do profeta Isaías, que é o primeiro profeta, chamado também de profeta maior. O nome Isaías significa Jeová é salvação, o Senhor salva, o Senhor deu salvação. Ele nasceu em Jerusalém e cresceu, possivelmente, nas redondezas de Jerusalém, viveu entre os anos de 760 e 640. Seu ministério teve lugar durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Era filho de Amós, distinto do profeta Amós. Segundo a tradição judaica, Amós era irmão de Amazias, e então Isaías teria sido primo do rei Uzias. O acesso direto de Isaías, tanto ao rei como ao sacerdote, presta apoio à tradição, e durante a maior parte de sua vida foi pregador da corte ou capelão do rei. Tinha trânsito livre na corte, assim, acompanhava de perto a evolução da política interna e externa, muitas vezes até interferia no curso dos acontecimentos, 1 Reis, 2 Reis 16, 2 Crônica 28, Isaías 7,4, a gente vê aquelas situações ali com o rei Acaz, né, que Isaías está intervindo ali naquelas situações. A tradição diz que ele sobreviveu até o reinado do iníquo Manassés, quando foi por ele martirizado, sendo posto no orco do tronco de uma árvore cerrado ao meio. É possível que tenha sido ele, esse que Hebreus 11:37 referia-se quando fala que muitos foram cerrados ao meio. Historicamente, Isaías acompanhou Amós e Oséias, foram os profetas contemporâneos de Isaías, ministraram na nação do norte, Israel, e Miqueias foi contemporâneo de Isaías e também trabalhou no Reino do Sul, em Judá. Então, nós temos aí os profetas contemporâneos dele, que foi Amós, Oséias e Miqueias, alguns no sul e outros no norte. Sua vida, sabemos que o nome do seu pai era Amós, como já falamos, sua esposa era a profetisa Uda, embora não saibamos muito sobre isso. Coisa alguma se sabe sobre seus primeiros anos de vida, com base em Isaías 6:1-8, alguns conjecturam que ele era um sacerdote, no entanto, outros pensam que ele pertencia à família real. Isso se alicerça sobre tradições judaicas e não aquilo que o próprio texto nos fornece. Calcula-se que durante 40 anos Isaías atuou ativamente como profeta do Senhor em Judá. Se, afinal de contas, Isaías não pertencia à aristocracia, pelo menos sua habilidade literária confirma sua excelente educação. O seu grande centro de atividades foi Jerusalém. Foi lá que ele desenvolve o seu ministério, apesar que ele profetiza também para o Reino do Sul, para o Reino do Norte e para outras nações. Os nomes dos seus filhos simbolizavam a eminência do juiz divino. O primeiro deles, um resto volverá, no hebraico, Shear Yashub, Isaías 7:3, parece que já era um homem feito nos dias de Acaz, e o outro filho, chamado Rápido Despojo, presa segura, no hebraico, Maer Shalal Hashbaz, Isaías 8:3, tal como seu irmão, recebeu um nome simbólico. É possível que nesses dois nomes estejam em pauta tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico. E o cenário de Isaías, o versículo de introdução do livro de Isaías, situa o profeta durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e o trecho de Isaías 6:1 refere-se especificamente à morte de um rei Uzias, o que pode ser datado em cerca de 735 a.C. Isaías, o filho de Amós, proclama sua mensagem à nação de Judá em sua capital Jerusalém entre os anos 742 e 687 a.C. Período do ministério de Isaías, já falamos nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Nesse período, Isaías pregava o arrependimento, mas não conseguia convencer a quem quer que fosse. Então, proferiu um terrível julgamento que estava prestes a desabar sobre a nação. Então, o que foi um período crítico para o Reino do Norte, por causa da invasão assíria, que resultou no cativeiro assírio. Partes do livro
parecem refletir um tempo posterior ao cativeiro babilônico, que é a segunda parte, dos 40 aos 66, conforme alguns supõem o que só teria acontecido após a época de Isaías. Então, Isaías tem duas divisões, de 1 ao 39 e do 40 ao 66. 1 ao 39 específico, e é sobre julgamento, Deus vai trazendo julgamento para a nação, e a parte de 40 a 66 é consolo e restauração. Alguns acreditam que essa segunda parte não teria sido profetizada por Isaías, né? Não teria sido próprio esse Isaías, mas a maioria concorda que foi sim Isaías. Não se sabe que tribo ele pertencia, mas ele levava a sério o seu ofício, usando roupas de linho cru e uma capa de pelos cor escura, vestes próprias de quem lamentava, porquanto que ele previa para o povo de Israel era extremamente desastroso. E o período do seu ministério, segundo, já falamos sobre isso, nos reinados, ele começa a exercer o ofício profético até o reinado de Ezequias. O terceiro período começa com a ascensão de Ezequias ao trono, 719 a 705, até o 15º ano do seu reinado. Depois disso, Isaías não mais participou da vida pública, embora tivesse continuado a viver até o começo do reinado de Manassés. Isaías era um escritor, além do livro que tem seu nome, Isaías escreveu uma biografia do rei Uzias, que a gente não tem esse livro, mas está escrito lá em 2 Crônicas 26, 22, e outra de Ezequias, 2 Crônicas 32, 32, contudo, essas biografias, com o tempo, elas se perderam. O estilo de Isaías, ele escrevia no vigor e com eloquência sem iguais, com vigor e eloquência sem iguais. Entre todos os demais profetas do Antigo Testamento, com toda a justiça, pois ele é considerado o principal dos escritores, o príncipe dos profetas, né? Seus escritos antecipavam os ensinamentos bíblicos sobre a graça divina, sua linguagem é rica e repleta de ilustrações, seu estilo é severo, apesar de imponente. Suas aliterações bem calculadas, repetidas, ilustram grande habilidade literária, colocando seus escritos numa classe toda à parte. Eles jamais se precipitavam em suas palavras, as quais fluíam graciosamente. A parábola da vinha, por exemplo, no capítulo 5 ao 7, serve de excelente exemplo do uso poderoso que ele fazia das palavras. Suas doutrinas normativas eram o reino e a santidade de Yahvé. Lá na parábola da vinha, você vai ver que Isaías vai usar muito ais, né? Ai da nação pecadora, ai daqueles que juntam casas e mais casas. Então, ali na parábola da vinha, Isaías 5, nós temos muitos ais de Isaías, que é uma palavra de pronunciamento que ele vai usar no seu discurso. Com base nisso, segue-se necessariamente o julgamento divino contra os desobedientes. A Síria estava aterrorizando Israel, mas como um terror enviado por Deus contra um povo desobediente. Todavia, Deus permanecia no controle das coisas, coisa alguma acontece de surpresa para Deus, né? O povo estava sendo avisado, Deus é o Senhor, estava no controle da situação. O propósito de Deus terá de prevalecer, finalmente. Então, Isaías previu o dia do triunfo do bem, chegará afinal o tempo em que a terra encher-se-á do conhecimento de Yahvé, assim como as águas cobrem o mar. Ver Isaías 11, versículo 9. E nós temos o esboço de Isaías, o esboço simplificado, a primeira parte é do capítulo 1 ao 39, nós temos denúncia e condenação. A gente sempre fala que o pessoal gosta de ler Isaías do capítulo, a partir do 40, 45, 42, né? Quando passares pelas águas, não te afogarás, né? Mas aí na primeira parte nós temos as palavras de condenação, de juízo. Já começa no primeiro versículo, no primeiro capítulo, mostrando que Deus não se agrada dos sacrifícios, porque o boi conhece o seu dono, o jumento, seu possuidor, Israel não conhece o Senhor. Já começa denunciando os pecados da nação. E no segundo ponto do esboço de Isaías, nós temos as palavras de conforto e consolação, que vai do 40 ao 66. Então, Isaías é simples de compreender. Esse esboço de Isaías é perfeito. Capítulos 1 a 39, denúncia e condenação. Capítulos
40 ao 66, conforto e consolação. São essas as duas divisões de Isaías. Opa, então, as seções principais do livro, nós temos a primeira seção, de 1 a 35, que é a seção condenatória. O pensamento-chave dessa seção condenatória é denúncia. Nesses capítulos são profetizados o cativeiro da Babilônia, as tribulações e o julgamento dos últimos dias. Na segunda seção, que é a seção histórica, nós temos ali a história de Ezequias, do rei Ezequias, e ali nós temos do 36 ao 39, aquela afronta já de Senaqueribe a Ezequias, é uma seção histórica. E no ponto 3 nós temos a seção consolatória, que vai do 40 ao 66, o pensamento-chave aqui é consolação, e esta seção contém profecias do regresso de Israel do cativeiro babilônico e de sua restauração à reunião da Palestina nos últimos dias. Quando eu falo Israel, aqui eu estou falando do Reino do Sul, Judá, tá? Porque somente o Reino do Sul, Judá, é que retorna do cativeiro. Então, essas são as seções principais de Isaías. Seção condenatória, 1 a 35, seção histórica, 36 ao 39, e seção consolatória, 40 ao 66. E nós temos os oráculos de punição e restituição, do 1 ao 39, nós temos, não sei, o dia do Senhor em Judá, isso a gente estudou bastante no livro de Isaías, quem fez Isaías comigo, a gente estudou detalhadamente essas questões. O dia do Senhor a Judá, o dia do Senhor e Israel, as 10 sentenças contra as nações, então do 13 ao 23 nós temos 10 sentenças, e ali nós temos 10 nações que estão sendo alvo do julgamento. Então, do 24 ao 27, o dia e o mundo inteiro, o dia do Senhor e o mundo inteiro. 28 ao 33, nós temos os 6 ais sobre Jerusalém. O 34 ao 35, a ira final, Sião será restaurada. E o adendo histórico, aí, a história de Ezequias, que já vimos naquela parte da sessão histórica, que é só sobre Ezequias, nesse capítulo aí, 36 ao 39. Então, nós temos aqui, nesses oráculos todos, falam do dia do Senhor, e aí para Israel e para as outras nações. E os oráculos de redenção e consumação, 40 ao 66, eles são divididos em 3 grupos. A supremacia do Senhor, 40 a 48, então nós temos a supremacia do Senhor em atributos, o 40 e o 41 fala sobre isso, os capítulos, né? O Senhor é supremo na redenção, 42 a 45, e o Senhor é supremo no castigo, 46 a 48. E o grupo 2 dos oráculos de redenção e consumação é o servo do Senhor, 49 a 57, primeiro Israel, finalmente Cristo, capítulos 49 a 53, Israel restaurada, Cristo reina, capítulo 54 ao 55, ali nós temos já a profecia sobre o reinado de Cristo, e, portanto, o estímulo presente e a promessa, capítulos 56 ao 57. E nós temos o grupo 3, o desafio do Senhor, 58 ao 66, nós temos em vista dos erros presentes, capítulo 58 até o 59, em vista dos grandes eventos futuros, 60 ao 65, e o desafio, promessa e advertências finais no capítulo 66. Então, o livro de Isaías é um livro bem interessante. Nós temos uma matéria só sobre o profeta Isaías, nós vamos estudar especificamente Isaías, é o grande profeta, o profeta que mais falou sobre o Messias, então existe uma matéria no seminário de análise de Isaías, alguns já estudaram especificamente só Isaías, mas num panorama geral é isso. Isaías ele tem 2 divisões, que isso deve ficar bem claro para você. A primeira divisão é condenatória e a segunda é consolatória. A condenação aos ritos, aos cerimoniais, às questões de cerimoniais que Deus não se agradava, do jejum. Então, todas essas questões vão estar descritas no livro de Isaías, que é um livro bem interessante. E aí, no próximo áudio, nós vamos estar falando sobre o profeta Jeremias, o nosso amado profeta também, o profeta maior, nosso Jeremias, que tem 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias.